Graça e paz abençoados. Hoje, domingo 24 de janeiro, quero mais uma vez compartilhar convosco uma palavra da graça de Deus. Mas antes eu quero pedir, como sempre faço, a sua ajuda. Que você se inscreva no meu canal e que você me ajude a divulgar e compartilhar o meu canal no YouTube para que vidas sejam alcançadas, no sentido dessas pessoas amadurecerem, terem as suas mentes iluminadas, os seus olhos abertos, e elas possam viver o evangelho pleno da graça de Deus. Dê um like sempre que você ouvir a mensagem, porque quanto mais like tiver, o YouTube ele ajuda a divulgar. Então faça isso, não apenas visualize e escute, mas também dê um like para que esse canal possa crescer, a fim de que vidas sejam alcançadas. Eu quero na tarde deste domingo, falar sobre um assunto muito importante que eu quero dar como tema: os templos chamados Casa de Deus. Queridos, desde pequeno nós aprendemos que esses templos religiosos são chamados de Casa de Deus. Desde criança, eu me lembro, eu fui criado em um lar evangélico, meu pai pastor, então nós aprendíamos corinhos, né? E que esses corinhos, eles falavam acerca da casa de Deus. Eu me lembro de um que diz: vamos na casa do Senhor, no dia do Senhor, fui à casa do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor. Então esse corim eu aprendi pequeno, e desde então aprendi que esses templos construídos por mãos de homens era a casa de Deus. Foi assim que nós aprendemos. E hoje ainda, nesses lugares, é ensinado isto para as pessoas. Os líderes religiosos, os que têm títulos de pastores, que são chamados de pastores, eles ensinam as pessoas que ali é a casa de Deus. Falam da necessidade das pessoas estarem ali, porque eles têm seus interesses e suas conveniências. Eles querem estarem em primazia, eles querem estarem em destaque, ocuparem os primeiros lugares, eles querem honra, eles querem ser chamados de pastores, eles querem dizer: a minha igreja, eu tenho tantas igrejas, eu tenho um campo. E então, em função dessas coisas, eles sustentam isso para as pessoas, que ali é a casa de Deus. E então, as pessoas durante a semana, alguns até a semana toda, outras 3 vezes por semana, principalmente terça, quinta e domingo, e então as pessoas dizem assim: eu vou à casa de Deus, eu estou indo à casa de Deus. Então isso ficou na mente das pessoas, e as pessoas acreditam piamente que esses lugares, que esses locais na verdade a casa de Deus. Esses chamados templos, esses lugares que foram construídos por mãos de homens, aonde Deus não habita, como está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a palavra de Deus diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24. Mas eu quero ler a partir do versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens antenenses, em tudo vejo que sois muito religiosos. E é isso que acontece nesses lugares. As pessoas são religiosas. Elas fazem questão de seguirem as liturgias, os dogmas, os rituais nesses lugares.
Então elas são religiosas, e por serem religiosas, elas valorizam muito esses lugares onde elas se reúnem, que chamam de casa de Deus. Então Paulo aqui no Areópago, ele diz para aquelas pessoas que estavam ali: em tudo vejo que sois religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vos honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Irmão, quantas pessoas estão dentro desses lugares que eles chamam de igreja, de casa de Deus, e estão adorando um Deus desconhecido, um Deus que eles não conhecem, que eles não têm afinidade com esse Deus. Eles precisam ir a estes lugares para buscar esse tal Deus desconhecido. Mesmo que para eles acham que conhecem a Deus. Mas a gente vê nas suas práticas, nas suas religiosidades, que eles não conhecem Deus. E Paulo fala aqui acerca disso. E no versículo 24, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nesses lugares. Eles chamam de casa de Deus. Eles dizem: hoje eu vou à casa de Deus. Hoje eu vou à casa do Senhor. Essas pessoas estão sendo enganadas. Porque esses lugares não são e nunca foram a casa de Deus. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus é clara quanto a isso, como acabei de ler aqui. E foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, quem disse isso. Aquele que recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus. Quero também ler em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós, irmãos, é quem somos a casa de Deus. Nós é quem somos o santuário, a morada do Altíssimo. Nós somos o templo de Deus. É em nós, no nosso espírito, que Ele habita. E Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É em nós que Ele faz morada. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que o santuário do Senhor somos nós. E é em nós que Ele habita. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós somos santos, irmãos. Lá eles dizem para as pessoas que elas são pecadoras, que elas estão em pecado. É isso que eles ensinam lá. Mas não é isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, nos ensinam. Nós não temos mais pecados, nós não somos pecadores. Nós nascemos em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Não é nesse corpo, não é nessa matéria, é no nosso espírito que Ele habita. O nosso espírito é salvo desde antes da fundação do mundo. Um dia, esse espírito foi revestido de carne, no dia que eu nasci, que você nasceu, no dia em que cada um de nós nascemos, o nosso espírito foi revestido de carne. O próprio Cristo disse que a matéria, que o corpo, que a carne para nada presta.
mas nem tampouco por isso nós vamos viver na libertinagem, porque nós temos a mente de Cristo, e então nós sabemos que o Espírito é forte, e aí quando a carne ela tenta alguma coisa, nosso Espírito ele diz não às coisas da carne, às obras da carne. E então nós não temos nem tempo de pensar nessas coisas, porque no Evangelho da Graça de Deus, nós vivemos a graça de Deus 24 horas por dia. Nós estamos ligados, nós estamos numa afinidade, nós estamos em contato com Ele, porque nós entendemos que nós somos o templo, que nós somos a morada do Altíssimo. Então nós não temos dias para ir adorá-lo, para ir buscá-lo nesses tais lugares chamados de casa de Deus, porque nós entendemos no Evangelho da Graça de Deus que nós somos o templo do Espírito Santo, que é em nós que Ele habita. E como se Ele habita em nós, eu vou a esses lugares e chamo esses lugares de casa de Deus, dizendo que estou indo lá para adorá-lo, para buscá-lo, para invocá-lo, se Ele mora, se Ele habita no meu espírito. Paulo fala da casa de Deus, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, 15, 16 e 17. Ele não diz que são esses lugares, como ele disse lá no Areópago, que nós somos o santuário. Queridos, em Colossenses capítulo 1, eu quero ler também o que é que diz a palavra. Colossenses, capítulo 1, versículo 23, diz aqui assim: se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja somos nós. Não são esses lugares, não são esses locais. Nós é que somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja somos nós. O cabeça é Cristo. Então os membros, os predestinados, os eleitos, eles são unidades nesse corpo. E nesse corpo, cada um tem uma função. E ninguém é mais do que ninguém, porque somos uma unidade e todos têm a sua importância nesse corpo chamado corpo de Cristo. Lá nesses lugares que eles chamam de casa de Deus, tem o líder. Eles se dizem que são pastores, que têm uma autoridade espiritual e que aqueles ali e aqueles que ali frequentam estão sob as suas coberturas espiritual. Como pode isso? Se nós somos a igreja, se nós somos o organismo vivo, a igreja sem mácula, sem ruga, a igreja imaculada, santa, irrepreensível em amor. Então, cabeça é Cristo. Nós não temos os homens como pastores, até porque isso não existe. Isso foram títulos criados por eles, como já disse, porque eles querem estar em evidência e eles têm seus interesses de conveniência. Só há um pastor. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: há um só pastor, e esse pastor é Cristo. Há um só Senhor, e esse Senhor é Cristo. E a igreja, como corpo de Cristo, está sob o senhorio de Jesus Cristo. Está sob o pastoreio de Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o cabeça dessa igreja, de onde
ele habita, de onde ele mora. Entende? Você pode compreender isso? É difícil de você aceitar isso? Porque você valoriza tanto esses lugares? Aonde tem preceitos de homens, aonde tem liturgias, aonde tem dogmas, aonde tem rituais, aonde há uma disputa entre aqueles que ali estão, um querendo aparecer mais do que o outro, um quer cantar melhor do que o outro, um quer pregar melhor do que o outro, um quer ensinar mais do que o outro. Há as posições de destaques. Lá nesses lugares tem dízimo, lá nesses lugares tem uma série de rituais da lei mosaica. Você é o templo, você é a morada, você é a casa de Deus. Ele habita em você, ele mora em você. Você é o templo do Espírito Santo. Ele faz morada em você. Você é dele. Você pertence a ele. Você está sob os cuidados e sob a proteção dele. Por isso que você reina em triunfo. Por isso que você reina em graça. Por isso que todas as coisas você pode nele, porque ele é quem te fortalece. Por isso que você tem a mente dele. Por isso que você já não vive mais, mas ele vive em você. O viver é Cristo. Se você morrer é ganho, porque você sabe que você vai voltar para o lugar de onde você veio. Então, eu quero concluir esse tema, os templos chamados casas de Deus. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é você. Adore ele 24 horas por dia, porque ele é espírito, e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Preste a ele culto racional 24 horas por dia. Deixa de ser fariseu, deixa de ser religioso. Procura agradar a Deus e não os homens. Sede obediente a Cristo, que é o seu pastor em tudo, não aos homens, como eles dizem. Obedecei os vossos pastores em tudo. Eles puxam brasas para sua sardinha, porque eles têm seus interesses e conveniências. E nesses lugares que a maioria passou a ser comércio, de onde eles tiram os seus sustentos, os seus lucros, as suas custas, de onde eles se enriquecem cada vez mais e os seus seguidores ficam cada vez mais pobres, porque eles vivem à custa do suor do seu rosto. Você tem sustentado esses lugares. No Evangelho da Graça de Deus você entende e compreende que você deve amar o próximo, amar as pessoas, praticar o amor e ajudar aqueles nas suas necessidades. E então você faz isso diretamente, sem intermediário, sem precisar de um líder dizer isso para você, ou você permitir que esse líder pegue seus 10% e outros mais, dizendo que isso que você deve fazer, que eles fazem por você, e vocês sabem que isso não é verdade, porque quantas das vezes você precisou e eles não te socorreram, e eles não socorrem ninguém. Fica aí esta palavra. Você é o templo, você é a habitação de Deus, e é em você o santuário de Deus que ele habita. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.